Mas, Albi, eu ouvi dizer, não vou falar minhas fontes, que eu nunca revelo minhas fontes. Sim. Elas são protegidas pela lei. Parece que você teve algumas experiências místicas ou espirituais na sua família, enfim. É verdade isso? E se é, o que aconteceu? É verdade. Isso também era uma questão que eu sempre quis entender, Ah, né? Então, eu sempre fui muito ligada à família, né? Então, o meu avô, que todo mundo falava, ele é um senhor muito bravo. Então, ele era uma pessoa meio carrasca, né? Como se fala lá no Nordeste. ele é pai Do meu do pai. seu pai. Do meu pai. E eu sempre fui muito ligada a ele. Então ele dizia assim, é a minha melhor neta. E ele puxava ali a minha sardinha, né? E quando o meu avô faleceu, inclusive, eu não consegui vê-lo, né? Quando ele faleceu, eu morava em Fortaleza e o meu filho tinha 2 meses de vida. Então eu não Tá. consegui ir até ele. Eu fui antes dele falecer, quando ele estava ruim, estava mal. E passaram alguns anos, acho que ali uns 2 anos, 2, 3 anos, depois que meu avô faleceu, eu cheguei do trabalho e eu estava sentada, eu estava deitada no sofá com meu filho, vendo TV, e eu não lembrava que o meu avô, tipo assim, eu não estava lembrando de nada naquela hora, eu estava vendo TV com meu filho. E, de repente, estava todo mundo na cozinha, meus irmãos, minha irmã morava comigo na época, e aí meu irmão, que sempre tinha alguém para jantar em casa, então estava todo mundo na cozinha nessa hora, e eu estava na sala com meu filho e a minha sobrinha. E de repente eu olho sei lá, eu olho para o lado da cozinha e estava o meu avô, isso é verdade, né? Eu vi. Ele estava com a mão na porta, de um lado e do outro, assim, da porta, como ele gostava de ficar. E ele olhou para mim e falou assim: o que você vai querer? Exatamente com essas Dessa palavras: o que forma. você vai querer? Eu não lembrei que o avô tinha morrido. Aí eu olhei para ele, de repente eu falei: estranho, o avô aqui, né? Meu avô aqui em Fortaleza, ele nunca. E do nada eu lembrei que ele tinha falecido. Eu falei: saúde. E aí ele saiu de costas rindo. Né? Até hoje eu nunca entendi. E aí, para a igreja evangélica, fala: não, não, não era o seu avô, era algo tentando te confundir. Gente, era ele, era a Era voz ele. dele. Né? Depois eu tive uma outra experiência também com ele, mas dessa vez eu não vi. A minha irmã, que mora lá, que é a minha irmã mais nova, que também é professora, né? A mais nova seguiu ali a minha mãe, bonitinho. Ela é professora também, coordenadora de escola, enfim. E ela veio para São Paulo, ela estava aqui nos visitando. E eu estava todo mundo na casa da minha irmã também, todo mundo reunido, a família toda, primos, enfim. E aí ela subiu no quarto, ela estava no quarto. Daqui a pouco ela deu um grito. E a gente estava todo mundo na parte de baixo da casa. E ela deu um grito. E aí, como a gente já sabia desse lado, ela tem um lado espiritual muito forte que ela não entende, né? Ela não entende que ela precisa buscar de alguma forma essa questão da espiritualidade dela é muito forte, porque ela sente e ela vê com muita frequência. Tá. Com muita frequência. E ela tem muito medo, né? Inclusive, tem muito medo. E aí, o meu cunhado subiu. Quando ele subiu, ela estava meio que quase desmaiada, de medo. E ele desceu com ela, desceu as escadas com ela no colo. E ela falando: eu estou vendo o vovô. Então, ela via há muito tempo. Ela conseguia ver o meu avô com muita frequência. Ela tinha muito medo. E aí ele desceu com ela no colo. E ela dizia: ele continua aqui. Aí ela fechava o olho, ela falava: ele está muito perto de mim, ele está dando a mão, ele quer que eu pegue na mão dele, né? E aquilo para mim era estranho. Eu tinha medo, não vou mentir, eu tinha medo. E a minha irmã, que é evangélica, começou a orar e ela falava exatamente isso. Você não está vendo ele, é algo querendo te confundir. E ela dizia: não, é o vovô, né? E ele falava para ela coisas do dia a dia, né? Tipo assim, ele mandava recados pro meu irmão, mandava recado pro meu tio, na época lá, o meu tio e meu irmão que segure, mas eu vou falar, eles estavam meio que brigados, né? Meio tipo, tinha tido algum atrito e estavam um para cada lado. E aí ele falou para minha irmã: você vai ligar para o Daniel e vai mandar ele falar com o Ridomar, que era o filho dele, que era assim que ele chamava. Eu chamo Andi, o tio Andi, mas ele chamava o Ridomar. E você manda ele falar com ele. Ele dizia coisas muito diretas para ela. E foi um momento assim
horrível. Acabou o jantar, ninguém mais foi comer, porque aí todo mundo ficou envolvido com ela. E ela chorava muito, porque ele não saía de perto. Ele não saía de perto dela. E aí, em um determinado momento, a minha irmã começou a orar e todo mundo começou a rezar, né? Eu, a minha tia, a minha irmã e todo mundo. E ela falou assim, respirou. Ele saiu. Aí, beleza, ela voltou normal, tá tudo certo. Aí, daqui a pouco, a gente foi pra minha casa, né? Eu e a minha irmã e ela. Quando a gente chegou na minha casa, aí começou, vamos tomar café. Já é noite, já perdemos o jantar, então vamos tomar café. Aí sentou ela, eu, meu cunhado, meu irmão, meu filho, aliás, na mesa. E a gente começou a conversar. Do nada, ela me olha assim, por cima da minha cabeça, e fala, ele está atrás de você. Aí eu queria, né? Não, atrás de mim ele não está. Não, ele está atrás de você. E aí eu falo, não, mas não é ele, né? E a minha irmã falava assim, não é ele. É impressão da sua cabeça. Assim, não, não é. Aí eu falei, então fala com ele, né? Fala com ele. E eu meio que não acreditava também, né? Se bem que eu já tinha visto uma vez, então eu ficava meio em cima do muro. Aí eu falava, se for ele, ele vai mandar alguma resposta. Então pergunta alguma coisa. Aí, antes que ela perguntasse, ele falou, fala para minha neta que ela está errada. Sou eu que estou aqui atrás dela. Ele falava exatamente com essas palavras. E aí, ele não saía mais dali. E aí a gente pegou, ela já estava muito mal, porque ela suava, ela tinha muito medo, né? E aí a gente pegou ela, colocou no carro, aí ela falava, ele está querendo entrar no carro. Eu falei, não deixa ele entrar, né? Fechou a porta, não deixa ele entrar. E aí a gente foi para casa da minha irmã, porque a minha irmã, como é evangélica, então vai lá no pastor para ver o que vai acontecer, né? Aí ela falava, ele está no capô do carro. Ele está sentado no capô do carro. E aí a gente foi, ela chorando muito, eu ficava abraçada com ela, ela fechava o olho, porque ela não queria ver. Mas ela falava assim, quanto mais eu fecho o olho, mais ele chega perto de mim. E aí, naquele momento, eu já não tinha medo, né? Eu já não tinha medo, sabe? Vamos ver o que vai dar. E aí a gente levou ela até a minha irmã, e lá a minha irmã ligou pro pastor, era 2h da manhã. E ele foi, na verdade não era o pastor, era o presbítero, não lembro o nome dele. E a gente foi. Quando chegou na casa dele, que a gente parou o carro, aí eu falava, você ainda continua vendo ele? Ela disse, ele saiu do carro e ele está lá na esquina me chamando. Então foi uma coisa assim, muito intensa, bem complexa, e de ficar pensando, gente, o que está acontecendo realmente? Que espiritualidade é essa? O que está acontecendo com ela, né? E ela falava, ele estava do outro lado da rua, na esquina, me chamando. E aí a gente entrou na casa do presbítero e ele começou a orar, né? Que tem aquela questão de expulsar espírito, né? E ele falou, nunca mais você vai ver. Então ela realmente nunca mais o viu, né? Mas daí ela teve outras experiências com outras pessoas, e era sempre com pessoas da família. Da família. Ficou por muito tempo. Então, sempre teve esse questionamento, e a gente sempre fala para ela, você precisa buscar isso. Só que ela tem muito medo. E ela acaba não buscando. Não buscando, ela tem muito medo. Entendi.